É desse jeito. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Cariocast, o podcast da Igreja Batista Carioca, falando aqui das inababescas. Inababescas não, né? Nababescas, você que não aprendeu português ainda, nababescas instalações do Mota Prod Studio, diretamente das adjacências da Fontana de Trevi, no centro histórico de Roma, Itália. Só procurar no mapa depois. A míseros 9.200 quilômetros aqui do Meia. Seja muito bem-vindo, sinta-se à vontade. E que hoje você vai ser muito abençoado, porque nós temos um convidado mais do que especial. Quem é, Manuel? Mas antes do convidado, você não vai falar quem é você, não vai falar quem sou eu, não, o povo já conhece meu focinho, Fabiano Killen, esse espetáculo aqui, Manuela Killen. E você já conhece, entra lá, curte, compartilha, se inscreva no canal da Igreja Batista Carioca, que lá tem muita coisa boa, você com certeza vai ser abençoado. Com certeza. E vai acrescentar muito na sua vida. Então, não esquece, Rua Getúlio, número 18, o CEP eu não sei, mas você com certeza sabe onde é a Rua Getúlio, lá no Meia. Ah, isso aí. Então, por favor, você já está mais do que avisado. Então, Manuela, vamos ao nosso convidado. Esse convidado ilustre, convidado de honra, essa pessoa cujo nome ecoa pelas paredes da Carioca. Ele que é atleta, triatleta, ciclista profissional. Triatleta de Cristo, de Cristo é bom, né? É bom. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo, triatleta. Vai. Nosso amigo Manel. E aí, Manel? Conseguimos trazer o Manuel aqui. Ferreira. Exatamente. Esse é nome de rua, mora onde ali? Na Rua Manuel Ferreiras. É realmente um privilégio poder estar aqui com vocês e eu sempre trago como oportunidades, né? É verdade. E a gente encontrou esse momento aí na agenda e que a gente possa ter esses minutos aqui agradáveis para comunhão, para honra e glória do Senhor e poder estar compartilhando um pouquinho aqui hoje. É um privilégio. E, como eu disse, uma grande oportunidade. Obrigado. Amém. Gente, olha, quem olha assim, falando tão quietinho, até parece que ele é assim. Calminho. Manuel, não engana ninguém, Manuel. Socialmente, né? Já representado. É que, né? Estou Mas, aqui nessa oportunidade, não sei o que. Cara, e a gente sempre começa pelo começo, mas o começo não aquele começo da vida cristã, que é quando Cristo nos encontra. A gente acha que sempre a gente sai procurando, mas é Ele que nos encontra. Amém. E como isso se dá na sua vida? Em que momento Cristo, não só em que momento, mas de que jeito você estava quando Cristo te encontrou? Muitas vezes eu era criança, eu era adolescente, outros já numa idade maior. Engraçado que a maioria das pessoas que a gente já entrevistou aqui foi na infância. Ou na pré-adolescência. Mas né, grande parte foi na infância. E você, como é que foi a tua experiência de conversão? Essa primeira... Estava até pensando sobre isso, conversei com a Márcia ontem. Estava vendo o da pastora Josenita, né, que foi com 6 anos, né? Isso. O pastor Ricardo foi um pouco mais velho, mas o meu foi com 12 anos, né? Eu venho de comunidade e meu pai, ele ia muito, então eu tinha que trabalhar. Eu comecei a trabalhar com 12 anos. E aí mudou para a rua onde a gente tinha um casal. E eles tinham 2 filhos, um bem mais velho e um mais ou menos na minha idade, o Giovanni. E aí ele falava, vamos lá na minha igreja, tem umas atividades, tem acampamento, tem isso, tem aquilo. Não, tem que trabalhar, tem que ajudar em casa, tem não sei o quê. Mas surgiu uma oportunidade, tinha um encontro jovem lá. E eu fui lá, gostei, me senti em casa, pertencendo àquela família, né? E 6 meses depois eu estava me batizando. Poxa, glória a Deus. E me batizei bem... Não era cristã, não, minha mãe estava afastada dos caminhos do Senhor, né? E meu pai não tinha uma experiência com Cristo. E com 12 anos eu tinha muitas responsabilidades, né? Porque eu ajudava em casa, eu tinha que correr atrás das coisas. Mas me fez amadurecer. E eu entendo que ao longo do caminho Deus te prepara para que você possa ter um suporte. E ao longo da história você possa ser uma ferramenta para o reino. Hoje eu tenho essa consciência de tudo que eu passei, né? A gente pensa, por que Deus está permitindo que isso aconteça? O propósito às vezes está muito mais à frente, né? E graças a Deus eu tive a oportunidade de ganhar meu pai para Cristo, minha mãe se reconciliou, meu irmão se converteu e todas as pessoas que estavam à minha volta tiveram essa oportunidade de conhecer a Jesus, né? E aí eu tive lá a oportunidade depois, com 19 anos, de estar à frente de uma associação, que é a Associação Jasper, de 18 igrejas. Fui líder
da Organização dos Embaixadores do Rei. Então, tive a oportunidade de trocar a experiência e vivenciar a experiência, para quem não sabe, os Embaixadores do Rei, comparado, é tipo uns escoteiros, só que a vertente, a palavra de Deus, é você cuidar de meninos e adolescentes para não remendar homens, né? Então, isso é muito forte na vida. Então, você pega garotos de 9 a 17 anos, caminha com eles, ensina no caminho do Senhor, aconselha, discipula. E eu tenho essa experiência, tem um que está no Canadá, tem outro que está na Itália, tem uns que são pastores, outros são missionários, que a gente teve a oportunidade ali, enquanto liderança, de apresentar eles a Cristo, caminhar com eles. Então, são histórias de vidas que a gente traz e vivencia isso, não tem preço. Isso aí. Não, mas aí, tipo assim, dos 12, você ingressou direto você foi alcançado também pelos Embaixadores do Rei ali, né? Ou não, já direto na Igreja Batista? Não, eu com 12 anos, eu tive a experiência com Cristo, me batizei. Aí a Igreja Batista... Mas tudo dentro do ambiente da Igreja Batista? Tudo dentro do ambiente da igreja, porque eu comecei na IBD, a igreja tradicional tinha aquela questão, IBD, culto, encontro jovem. Sim. E eu, como a Manu falou, por essa minha dinâmica, essa minha alegria, eu rapidamente fiz um caminho ali, né? Então, aí ganhei Bíblia, fiz amizades, e aí dentro da denominação eu comecei a me envolver. Então também era um momento que, como eu trabalhava, tinha as questões familiares, me fez na minha família de fé, né? Trazer um momento de te abraçar, sabe? Sim. Porque às vezes as pessoas são muito ruins e elas não entendem o que você passa fora da igreja. Sim. E a força que você faz para estar ali. A realidade é essa. Verdade. Não, e você mesmo com 12 anos, você era diferente dos outros porque você já tinha uma responsabilidade da vida que uma criança de 12 anos, um pré-adolescente, não tem essa você maturidade. Tem uma perspectiva, você amadurece mais cedo. Exatamente. E assim, você acaba sendo mais comunicativo também, porque você está lidando com as pessoas ali, você acaba sendo mais desenrolado, mais velhos, né? Então, isso acaba ajudando também, como você falou, né? De ter esse destaque, e Deus já estava te moldando ali naquele momento para você poder ter a sua oportunidade de desenvolver algo para o reino de Deus, né? Verdade. E você evangelizava no trabalho, assim, quando você estava lá? Como é que era? Então, muito legal. Eu comecei a trabalhar numa loja de material de construção. Então, eu ia entregar nas comunidades material de construção. Sim. Comecei assim, cimento, areia. Então, você chega na casa da pessoa, a pessoa quer o quê? Agilidade. É verdade. Ela quer receber o material dela porque ela quer caminhar com a construção dela. E aí, você vai com aquele jeitinho, com a educação. Ela, poxa, é difícil ver um rapaz tão novo, trabalhando, educado. Eu falei, não, preciso levar um dinheiro para casa e tudo. E aí sempre, é o que eu te falei, sempre surge uma oportunidade. Sim. Então, alguém que está doente. Ah, tô percebendo, só fala assim, você é evangélico? Olha isso. Aí sou. Olha pela gente. Olha que lindo. Aí você olha. Ah, eu tô com um problema que eu tô desempregado. Ah, o meu filho tá ruim na escola. Leva lá pro grupo de oração da sua igreja. E o caminho começa. E aí, com 15 anos, né, eu trabalhei como contínuo na cidade. E aí, trabalhei num escritório administrativa, parte de arquivo, todas essas questões, e aí tinha outras oportunidades. Para quem não sabe o que é contínuo... Explica para eles, eu não queria dizer não, mas também o que é o contínuo? Eu já fui, no meu tempo, chamava de boy. Boy! Boy, my boy! No quartel, o pessoal chama de estafeta, né? Exato. O faz tudo. É o cara que vai buscar o lanche da rapaziada, é o cara que vai no fórum levar fila do banco. É o cara desenrolado, é o cara que é mais desenrolado. É o cara que vê com os boletos na fila do banco, que antigamente não tinha cartão, não tinha nada, ficava e o pessoal lá, te xingando. Ficava lá na fila do banco pra pagar a conta. Chegava naquele magrinho que eu puxava aquele É o que chamam no futebol que carrega o piano. Isso aí. Mas aí, dando sequência aqui, você... Como é que faz pra conciliar, né? Alguém tão jovem trabalhando e ao mesmo tempo... Porque na igreja a gente não fica sentado no banco. Principalmente quem tem um... Tem aquele negócio dentro que fica, cara... Tem que fazer alguma coisa, né? Tipo assim, você vai... Eu não vou fazer nada, só vou sentar. Às vezes a gente foi visitar a igreja, uma igreja de um amigo nosso, aí começou a chover. E aí começou a entrar água dentro da igreja. Disso, Aí eu tô lá. Aí tá os irmãos lá com rodo, eu digo, cara... Não, na verdade, tava todo mundo conversando, todo mundo olhando a água entrar. A água entrando de cara.
Água tentando. Viver essa experiência. Não sei bem aonde. Aí tá irmãozinho com rodo. Eu digo, meu irmão, dá um rodo aqui. E vamos Deixa junto. que eu faço, eu vou fazer assim. Que é aquele negócio, fica, tipo, alguns tem, outros não. A gente não consegue ficar parado. Você fica olhando, você chega num lugar e, pô, dá pra fazer isso, dá pra fazer aquilo. Não, tanto é que até quando a gente, experiência pessoal, quando a gente começou, a gente até conversou com você no curso, né? Sim. A gente vai falar do curso também daqui a pouco. Mas quando a gente estava naquela aula, falando sobre essa questão do dom, talento, né? Que a gente falou, não, a gente vai chegar na Carioca, a gente fica de boa na disciplina, a gente senta, conhece as pessoas. Cara, na segunda semana eu tava servindo lanche na cantina dos adolescentes. Tava fritando hambúrguer. A gente é mais forte que a cara, gente, mano, né? A gente gosta. Assim, eu acho que você se torna família quando você Sim. tá ali nesse processo de serviço. Porque ali você conhece as pessoas de uma forma maneira mais informal, você desenvolve o amor, não é? Depende de como você entende o evangelho também. O evangelho também é serviço. Exatamente, com certeza. É fazer algo por alguém. Né? É ter o outro como referência. É sempre... Eu vou além, Fabiano. Eu entendo que é quando Deus precisa que as vidas estejam disponíveis para ser usadas. Aí vocês vão dizer, Deus precisa? Não, Deus não precisa. Mas é uma oportunidade de você ser usado para que vidas privilégio. É a bacia e a toalha mesmo, como a gente fala. Quando né? você se esvazia, você vai ser preenchido pelo Espírito Santo. E aí a nossa imperfeição vai poder ser perfeita na mão do Senhor para ser usada. Essa que é esse servir... Porque eu tô falando de serviço, né? Que a gente está acostumado a... Por que será? A gente está acostumado a sempre querer ver algo... É um negócio que eu sempre falo. Tem lá aquela parábola dos talentos e eu decidi não ser o cara aquele que vai devolver só um, entendeu? Entendi. Um com um, o do 2 devolveu 4, o de 5 devolveu 10 e o cara com 1 devolveu 1. Eu digo, não, esse... Guardei pra mim. Não quero. É muito importante, é precioso. Deus me livre, eu perco, né? Não, eu não quero ser esse. Aí, voltando à pergunta que eu tinha feito, tipo assim, como é que faz para conciliar aquela atividade da igreja com o trabalho sendo ainda jovem? Ainda não tendo uma... Quando tem família já é outra coisa. Eu tenho que ir, não tem jeito, né? Mas agora, muito jovem, muitas vezes desestimula, né? A vida é feita de equilíbrio, né? E é feita também de escolhas. Sim. Então, você ouvir dos amigos que estão indo pra praia, estão indo pro cinema, principalmente num sábado à noite, num domingo, lá vai o Bíblia. Passamos sempre, por isso. Sim. Faz parte do processo. Mas como é que a gente gera esse equilíbrio? Eu sempre encarei da forma de que as coisas elas precisam ter uma organização, né? E a gente trabalha por prioridades. O que era importante naquele momento para mim era me estabilizar emocionalmente e espiritualmente, mas eu tinha que ter minha fonte de renda. Sim. Então, eu sempre tive uma estratégia. O que era? A semana que eu tinha mais tranquila de atividade na igreja, que não tinha congresso, não tinha isso, não tinha aquilo, eu fazia um banco de horas na empresa. Ou seja, Manel, porque normalmente as pessoas querem cumprir a sua carga horária e sair. Alguns até que precisam do dinheiro e querem. Mas são poucos que se dispõem, ou antes ou depois. Eu me dispunha antes e depois. Então eu fazia horas, isso até depois de velho. Fazia horas e sempre quando tinha um congresso, alguma atividade, eu chegava com o meu gerente, pro dono da empresa, olha só, sabe aquelas horas? Eu precisava de 2 dias. Caramba, você vai precisar de 2 dias agora, não sei o quê. Pois é, mas você lembra que eu fiquei aquela semana, aquela outra, e cobri todos que precisavam tirar folga e férias? Né? Aí ele olha assim, pois é, Manolo, então vou te dar esses dias. E é uma coisa questão de negociação ali, né? E eu sempre tive um bom relacionamento com os pastores, né? A questão de conversar, de estar juntos na caminhada. E é uma coisa que eu sempre testemunhei. Em nenhum momento em que eu fiz isso, Deus não abençoou o projeto. Porque às vezes você pensa na bênção para você. Sim. E é muito maior que isso. Sim, né? com certeza. São vidas transformadas, são pessoas que às vezes estão afastadas do não caminho sobre do Senhor. você. Não é exatamente. A vida não é sobre você, mas é como você se permite ser usado para que outras pessoas sejam edificadas, tenham experiência com Cristo e sejam resgatadas. Sim. Pois é, a oportunidade ela surge para todo mundo, né? Todo mundo teria oportunidade de fazer isso que você fez, mas Deus coloca
coloca no coração de alguns esse desejo, né? De querer servir, de você fazer algo além, pela alegria que a gente tem do reino, de ver o sorriso do irmão. Né, de você chegar num lugar e você saber que você, de alguma forma, contribuiu para aquele momento. Verdade. Você saber que, né, Deus fez de você um instrumento. Então, acho que isso é um privilégio muito grande. As pessoas que não se permitem viver isso estão desperdiçando uma grande oportunidade, né? E é legal porque, assim, uma coisa é você vivenciar isso numa esfera. O pastor Gaique, no meu aniversário em dezembro, ele me mandou uma mensagem, a gente sempre se conversa entre as redes, ele, pastor Eduardo, pastor Washington, pastor Ricardo, os pastores, né, a gente tem um bom relacionamento, pastor Marcelo também, pastor Rafael, aí ele me mandou assim: mano, eu agradeço pela sua vida, por você sempre se dedicar além do que é preciso. Aí eu olhei assim, eu falei, caramba, porque você trabalha nos bastidores. Entendeu? Deus não me deu o dom musical. Então, eu não toco e não canto. Então, eu não tô à frente. Sim, não aparece. Aí você não me vê muito lá pregando. Mas eu sei, desde a minha adolescência, qual o meu papel no reino. Para que eu fui chamado, quais são meus dons e aonde Deus quer que eu esteja agindo. Então, quando eu vejo um culto abençoado, quando eu vejo uma alma que aceitou a Jesus, quando eu vejo toda aquela instrumentalidade, aquele louvor que chega como maná nos céus, eu sei, eu fiz o meu grão de mostarda ali. Eu lembrei, sabe do que? Do batismo. No dia do batismo da Clarice. Inclusive, ela queria te jogar na água, né? Queria jogar. Vê se pode. A mãe, pessoal, a mãe fala pra criança, ó, pega o Manuel e empurra não falei no isso, batistério. Olha isso. Treinando. Não, é o que você falou, tipo assim, aquelas vidas que estavam ali se batizando, você tem o privilégio de você ter preparado todo aquele espaço para aquele momento único. A Clarice sonhava com batismo desde criança. E você participou disso, você estava ali, sabe? Tem a foto lá que tá você, tá o pastor Ricardo, né? O pastor Rafael, todo mundo feliz. Então, assim, isso é a família, é o reino de Deus. Então, isso pra gente que é pai, que é mãe, a gente está criando algo no coração dele, sabe? Que vai ficar eternizado aquele momento. E você participou disso também. E é muito, assim, marcante, sabe? Eu devo ter participado aí, sei lá, de uns 200 batismos. Olha que bem. Talvez mais. Olha. E aí, cada um é uma experiência. Eu já tive pais de falar assim, Manel, esquenta a água. Ou então, aí depois do batismo, o pai ou a mãe, ou a esposa abraça assim e fala, obrigado, porque você estava ali para dar um apoio. Por quê? É igual 15 anos. É uma nova vida e você está todo cercado no momento ali. Você leva seus amigos, seus parentes, tá todo mundo ali. Você prepara para que nada dê errado. É verdade. Sim. Então, é uma guerra espiritual. Com certeza. Não é só... No dia do chamado evento, acontece de tudo. Com certeza. Verdade. Que nem pra gente estar sentado aqui. Caraca! Exato. Aconteceu um monte de coisa, mas a gente venceu e tá aqui. Que Deus Amém, tirou por isso. sede, né? Agora, Sede. E eu tive o privilégio também, a Carioca proporcionou isso, por eu ser ministro, de eu batizar minhas 2 filhas. Porque quando eu cheguei na Carioca, vocês vão entrar nisso mais na frente, mas me antecipando, a minha filha mais velha tinha 4 anos, a Emanuele. Um beijo, Manu, meu orgulho. Caroline, uma esperta. E Caroline tinha 3 meses. Olha, que legal. Então, a Márcia começou no Ministério da Educação, né? Então, todo um movimento familiar teve um peso ali. Sim. Então, ver esse processo de criança, junior, adolescente, e ter essa oportunidade, esse privilégio de estar ali no batismo junto com elas e ministrar, é uma coisa única. Então, tem coisas que não tem preço mesmo, marcam a sua vida. Então, é uma memória emocional que elas têm, espiritual, que eu vou levar para minha vida toda também. Então, familiar, Carioca, né? o pastor Washington, sempre agradeço, porque me proporcionaram isso também. Dentro de todas as coisas que eu já vivi por lá. Então, já que estamos falando, né, da Carioca, pastor Washington, família, como é que foi isso, Manuel? Dos embaixadores do reino, você foi indo, e como é que você para na Então, Carioca? vamos lá. Porque tem um lapso de tempo É um processo grande, né? Mas vamos resumir aí. Eu, da minha juventude,
para a minha fase adulta, o que aconteceu? Na época dos batistas, a gente tinha muito despertar, tinha um projeto maravilhoso que chamava Na Madrugada com Deus, a gente saía pela madrugada, Lapa, Carioca, Baixo Meia, com grupos evangélicos, presbiteriana, batista, assembleia, para levar o quê? Palavra de Deus, alimentos e roupa. E no sábado, isso era a terceira sexta-feira do mês, e no sábado a gente se reunia ou na igreja presbiteriana ou na igreja batista de Laranjeiras. Para quê? Tirar documento, dar banho, às vezes conseguíamos doações para a pessoa viajar voltando para casa. Não quero, Rio de Janeiro não deu certo, sei que, tô na rua, quero voltar para casa. Reconciliação, o cara sai de Campo Grande, tá na rua, tá vivendo várias situações e a família dele lá com casa, com vezes, tudo, né? E ele não quer, ou por orgulho, ou por influência do inimigo, quais sejam os motivos. Sim. E a igreja, através desses voluntários, se instrumenta de uma tal forma que a gente alcança milhares de pessoas. Então, é um projeto que a gente participou. E nesse movimento, meu pai veio a falecer, né? Devido à sequela de bebida, outras coisas, ele teve enfisema pulmonar, teve outras complicações. Eu caminhei com ele doente aí em torno de uns 2 a 2 anos e meio, e ele veio a falecer, né? Então eu fiz um movimento de tirar a minha mãe da casa. E no processo teve outras questões familiares também. Então eu tive que fazer toda uma organização, e é o que eu te falei, com 12 anos eu já tinha uma maturidade. Sim. Sim. Com 22, 20, eu tinha outra maturidade maior ainda. Então, eu assumi alguns papéis, sentei em algumas cadeiras que, de repente, não deveria, mas por circunstâncias aconteceram, né? Necessidade. Sim. Então, providenciei a mudança da minha mãe. E aí, eu já estava casado com a Márcia, no movimento, casei com 26 anos, e trouxe ela para o Meia e fui morar no Engenho Novo. E ainda estava congregando lá na Igreja Batista do Calvário, que hoje é a Igreja Batista da Quinta. E aí, nesse ciclo, começamos a frequentar aqui. E na Igreja Carioca, eu tinha algumas pessoas que já eram amigos meus do tempo de adolescente e jovens. O irmão Ademir, um abraço, querido, pastor Luizinho e outros, né? E aí, ali, a gente deu continuidade ao projeto, né? E a Márcia, o pastor chamou ela para trabalhar na parte de educação religiosa da igreja. E eu auxiliava as células de adolescente com o pastor Luciano Malheiros. E aí começou a caminhada ali, né? E logo depois ficamos um tempo com o Ministério de Adolescentes, com o pastor Luciano saiu, 1 ano e meio aproximadamente, e o pastor Austin me fez a proposta para o Ministério de Serviço, né? E aí começou ali a correria. Foram 5 anos, né? Aí fizemos um intervalo de 1 ano e meio, e começamos o trabalho duplo. Eu comecei o trabalho do Ministério de Homens de Honra, que não tinha ali na Carioca. Fiquei à frente 7 anos. Eita. E voltei para o Ministério de Serviço. Então, eu fiquei praticamente 7 anos com esses 2 ministérios leves. O cara que levava cimento, levava areia nas costas, 5 sacos de cimento, eu vou levar os homens aqui também. Levamos os homens. Mas nós começamos com 7 homens, né? Olha, chegamos a ter em torno de 60 homens. E tinha alguns pilares bem legais, né? Tipo, o futebol carioca. Um abraço aí, pessoal do futebol carioca. Tínhamos o blá, blá, blá. O que é o blá, blá, blá? Era um momento resenha. A gente escolhia um tema. Saúde masculina. Pô, vou trazer um cara da saúde, um cara da medicina, vai falar aqui. Aí trazia, eu fui cargo de mediador e trazia um pastor Washington, mais alguém, e vinha um tema. Tinha questão de política, várias outras questões. Tínhamos o vocal profético, um abraço, Josimar, nosso líder lá. Pois é, e aí o legal é que hoje a gente consegue ter estilos musicais. No nosso tempo, a bateria na igreja era quase profano. Sim. É verdade. Não era um instrumento. E aí nós temos ritmo de samba, o ritmo de pagode, funk. Então, consegue trabalhar e atender e chegar em várias pessoas. Então, criamos o vocal proféticos, né? E tínhamos o grupo de célula. Tanto que na pandemia, nós entregamos quase 1 tonelada para várias famílias. Ministério de Homens. Então, houve tudo um projeto. Nós tínhamos os encontros, a questão online, né? Então, foram 7 anos ali bem pesados.
a gente abriu mão de muita coisa, né? Agradeço a minha esposa Márcia, minha sereia. Olha aí, minha rainha do Egito. Vai emocionando. Abrindo parênteses, em maio, 25 anos de casado, meu amor, tudo de bom. É, por amor. Então, Cantares graças a Deus. Cantares de Manuel. Graças a Deus pela vida dela, porque assim, se a gente não tiver uma ajudadora, uma pessoa a caminhar, então ela se formou em educação religiosa, ela tem uma estrada dela. E por quê? O grande problema, Fabiano, pra gente que é homem, hoje a gente vive num mundo que eu, pelo menos, tive essa criação. Homem não chora, homem isso. Não, o homem tem sensibilidade, sim. O homem se emociona, sim. O homem é romântico, sim. Tem uns que não, né? Mas deveria. Então, a gente quebra alguns paradigmas para que a gente tenha uma estrutura familiar legal, cara. Então, quando a gente tem uma companheira que consegue entender, eu prefiro que o meu esposo esteja ali do que fazendo outras coisas e ele está no caminho do Senhor e há uma parceria. E eu não estou falando de ativismo nem de religiosidade. Eu estou falando de uma necessidade, né? Eu e o pastor Austin, a gente temos, né? Algumas questões. Por exemplo, Manuel, nunca esteja de mão vazia. Então, a gente sempre vem, né? Você vivenciou isso hoje, com uma surpresinha, com alguma coisa. E aí, a gente tinha isso. Lanche, atividade, pá. E eles sempre falavam um texto bíblico pra mim, Manel, soldado de Israel nunca dorme. Então, é um alarme que toca de madrugada. Por quê? Porque alguém tem que ficar ligado, velho. E, como os dedos da mão, nós não somos iguais. E aí é o que eu volto lá atrás que eu falei na adolescência. Eu já sabia cedo qual era o meu papel, o que eram meus dons, minha habilidade. Então, é gratificante, é apaixonante e é tranquilo quando você sabe. Eu queria estar ali. Não queria estar ali, porque eu sei que Deus está me usando dessa forma. E eu estou feliz com isso. Enquanto você estava falando, né, de você arrumar a igreja para os eventos que acontecem, a questão do batismo, que é um marco na vida da pessoa que está se batizando, da família que está ali acompanhando aquele momento, porque você não sabe como aquela vida, o que aquela vida viveu, né, até chegar aquele momento. E eu fiquei pensando, quando Jesus teve ali um momento com os discípulos dele da última ceia, alguém preparou a mesa. Né? Alguém comprou comida, alguém preparou a mesa, alguém deixou a bacia, alguém deixou ali a água, alguém deixou a toalha. Então, assim, esse preparo, para que haja aquele momento que fica marcado, alguém teve que fazer alguma coisa. As coisas não surgiram do nada. Então, assim, você já teve a clareza, né? Deus, já desde a adolescência, já foi te moldando e te fazendo perceber que alguém precisa fazer isso. E alguém que se alegre em fazer isso. Verdade. Não que faz, tipo assim, que nem eu lembrei da parábola dos 2 filhos, né? Do que disse que ia fazer e não fez, do que disse que não fez. Então a gente poderia adicionar um terceiro filho, aquele que faz e faz com alegria. O ministério não pode ser um peso, né? A gente tem que ter as dificuldades, não é fácil, a gente tem uns momentos que a gente se entristece, as coisas acontecem, mas não pode ser um fardo. Você tem que estar ali por amor, por paixão. As pessoas, vocês que a gente tem um relacionamento há menos tempo de parceria, de amizade, de troca, e as pessoas que eu carrego ao longo da minha vida, aí, abraço pastor Ricardo, pastor Marcelo, Fernandinho, Eliseu, Bruno, Reginaldo, Anderson, são tantas pessoas. Por quê? Porque essas pessoas fazem parte da sua história. Entendeu? Já te viram sofrer, já te viram sorrir, chorar. E aí, você tem que passar uma mensagem. Eu costumo dizer para minhas filhas que o meu legado não é a casa própria que elas têm, não é o carro quitado. O legado é o caráter, a honestidade e eu ser a mesma pessoa que eu sou na igreja, no trabalho, em casa. Porque acho que isso é o diferencial. Com certeza. As pessoas olharem na igreja e falarem assim, não é por você ser chamado para fazer as coisas, mas você saber que aquele significado de arrumar uma mesa, auxiliar numa cantina, num dia de semana que não tem ninguém na igreja, você está organizando o palco, passando fiação, que aquilo vai contribuir para o reino. Essa é a visão, você enxergar além, entendeu? Usando o que você usou da toalha, da bacia ali, do negócio da ceia, porque a gente geralmente falou que o ministério é um fardo, não é um fardo. Mas muitas vezes a gente olha só para o ministério e esquece de Jesus, né? Aquele fio não é só para o ministério, aquele fio é para contribuir para o reino, como você falou. Aí, porque eu lembrei da questão ali,
Cristo lavou os pés de todo mundo, mas só um estava com o pé sujo. Que continuou com o pé sujo, que foi Cristo, porque ninguém limpou. Exatamente. Né? Não tinha ninguém para limpar. Ninguém se preocupou com isso. Ele se preocupou com todos e ele permaneceu com o pé sujo ali. Essa curva, né? É que às vezes falta. Vou citar o nosso exemplo da nossa igreja. O pastor acho que está lá pregando. E aí tem todo o movimento, toda a liturgia, a adoração. Está acontecendo multimídia, está acontecendo som. Tem a turma da recepção. Pessoal da oferta. Quando tem ceia, mas quem está olhando o retorno? A gente espiritualiza, mas alguém precisa ficar de olhos abertos. Entendeu? Sim. Então, o papel do serviço é essa engrenagem. Né? Eu costumava sempre ficar em olhares estratégicos. No canto, na ponta. Por quê? Estrategicamente, para ver o movimento. Aquela acontecer ali a celebração e surgir as necessidades. O pastor está preocupado em pregar. Sim. Os irmãos que estão lá na adoração estão adorando. Sim. E falta luz. E dá um problema no telão. Quem está ali alerta para isso? Sim. Alguém precisa estar de prontidão. Alguém passou mal. Alguém passou mal, precisa ser recolhido. A porta da frente da igreja tem que estar liberada, tem que ter um carro para sair. Sim. Qual é o acesso? Tem um aparelho de pressão. Lá na portaria, que tem que ter alguém para cuidar. O pastor Ricardo falou sobre o estacionamento. A gente tinha que fazer uma equipe de 20 homens, tinha que ter o rodízio. Quem vai levar o lanche? Quem vai chegar cedo para abrir lá? Deu um problema no portão. Então, a gente tem N coisas para se preocupar e às vezes a gente pensa que o reino é só aquilo ali. Não, o reino é expansão. Né? Sim. A palavra de Deus diz que se você não levar a palavra, as pedras podem clamar. E às vezes a gente se preocupa só, a gente é muito imediato, ser humano. Na realidade, a gente quer um resultado. E a gente não pensa que o resultado é um planejamento. Você tem um plano, e às vezes a gente tem que ter o plano A, o B e o C. Pô, caiu isso aqui. Eu preciso que o culto continue acontecendo. Qual é o plano B? Ninguém pensou. Alguém tem que ter pensado. Não, e dentro disso que a gente está falando, eu até queria, assim, citar uma coisa que na minha opinião, é algo, um diferencial que Deus colocou ali na Carioca, que é a questão das classes, que a gente tem lá, dessa preocupação, né? De criar uma jornada de conhecimento para quem está chegando na igreja, não é? Da pessoa ter aquele primeiro contato com o nosso pastor, não é? Onde a gente tem ali a visão da igreja, a visão dos propósitos, e a gente passa pela classe de maturidade, até, né, a gente chegar ali na Raquel e chegando em você, quando a gente fala sobre dons e talentos. Descobrindo, né, a sua missão. Exatamente. Então, assim, isso é um ponto interessante, porque às vezes as pessoas chegam ali, né, entendem a importância de você servir a Deus, né, porque estão ali envolvidas nesse contexto como membros do corpo, mas às vezes a pessoa não entende exatamente o seu propósito, né? E a missão ali é justamente essa, que que Deus colocou sobre as tuas mãos, nessa responsabilidade. Queria que você falasse um pouquinho sobre... Então, a classe é um momento único, né? Porque, assim, há um mergulho. Eu gosto muito de pensar que são histórias e vivências que precisam ser compartilhadas, sim, né? Sim. E a célula traz essa oportunidade também, um pequeno grupo, né? Sim. Então, dentro da classe, não é só você ministrar uma lição, é você trazer a pessoa uma reflexão, porque ela estará ali numa igreja com propósito, e aí é dividido em 5 propósitos estrategicamente, né? E esses 5 propósitos eles têm que ser subdivididos com a sua respectiva função, oração, serviço, comunhão, evangelismo. Para quê? Para que a igreja toda cresça, né? Sim. E aí a pessoa chega ali, digamos que na outra igreja ela trabalhou na área de ensino, com as crianças. Mas qual o propósito que Deus colocou ela ali? Quem sabe? Às vezes o Espírito ela estava ali, Santo mas, né? Mas não foi sim, preparado, às vezes está ali para cobrir uma necessidade, correto. mas né? A igreja não é um tapa-buraco. É isso aí. As pessoas confundem ser proativo com caminhada cristã. Martin Luther King, ele falava que o crescimento evangélico é como subir a escada, um degrau de cada vez. Isso é você disciplinar a pessoa para que ela não atropele etapas. Sim. Então, a classe de propósito é muito importante, porque é uma metodologia que você vai trabalhar como a pessoa chegou, ela vai entender como a igreja carioca funciona, o que é uma igreja com propósito, você vai fazer os testes dos dons para
ela filtrar, e aí ela tem o que ela tente, o que não é, para onde ela tem que caminhar, ela se vê no processo, a gente experimentou isso na classe. E aí depois, ela tem ali a entrevista com o ministro de serviço, e aí ela descobre a missão dela. Porque a missão dela é para a vida. Mas como os dons que são latentes, vão ter ciclos. Por quê? Porque ao longo da sua história, da sua vivência, você vai passar por experiências que vão te moldando. O Manuel que é hoje, aos 53 anos de idade, não é o meu Manuel há 5 anos atrás, há 10 minutos atrás. Sim. Porque de lá para cá teve algumas experiências que vão trabalhar a figura do Manuel, sejam elas físicas, emocionais, saúde ou espirituais. Sim. E a classe, ela é muito legal porque eu procuro não me prender só ao tema, né? A gente vai ter essa oportunidade lá de estar caminhando, mas as pessoas que já passaram por lá, eu trago essas experiências, né? Porque a igreja, ela proporciona essa função de quê? De você viver. E viver de uma forma que você traga benefício emocional e espiritual para todos. Por quê? Um cristão saudável, ele vai frutificar outros cristãos saudáveis. Cristão doente, ele vai proliferar o quê? Fofoca, dissensão, e quem perde é o reino. Sim. A gente se prende muito a questão local, mas é mais, a gente foi chamado para coisas grandiosas, né? Uma das primeiras perguntas, a questão do trabalho, né? A gente às vezes está no trabalho e a gente não consegue expressar isso. Então a classe também é esse momento, é um momento ali que você troca ideia e, poxa, é isso aqui, eu sou bom. A gente tem uma questão lá, um parênteses, que são o pescando, né? É um círculo que a gente faz. Só família, trabalho, conhecidos, e aí você faz uma listinha das pessoas que você pretende alcançar e por algum motivo você não alcançou. E a gente trabalha essa didática na sala. Então aí você se coloca exatamente o que você falou. Por que eu tô... E aí eu costumo dizer, você é um crente agente secreto? Ninguém sabe que você é crente no seu ambiente de trabalho, na sua faculdade. Você só está enganjado na sua rotina, porque Deus vai chamar você à prova disso. Deus vai te requerer isso. Esse sangue desses inocentes vai ser cobrado. E eu acho que hoje a gente está perdendo um pouco desse temor. Então a classe, você está dando essa referência para eles. Você está finalizando um ciclo, você chegou na membresia com o pastor, foi para o crescimento, para a maturidade, chega no Descobrindo a Sua Missão, para você entender que o teu propósito ali na Igreja Batista Carioca ou em outra igreja que você esteja, é ser o estandarte, representar a Cristo, ser uma mensageira, um embaixador que leve essa palavra até os confins do mundo. E às vezes a gente se prende ali. Eu posso ser um missionário urbano, eu posso ser um missionário regional, na minha família, mas eu preciso ter essa perspectiva da palavra. Manoel, eu sou tímido. Beleza. Você vai evangelizar de que forma? Com as suas ações, com o seu dia a dia, com gestos. Vou dar um abraço quando uma pessoa tem uma necessidade. O meu vizinho, ele tem um carro grande, eu parei. Garagem dá problema pra caramba, né, mano? Parei na garagem, é didático. Eu parei na vaga, aí eu tenho lá um cara que tem um carro grande, aí eu tiro. O cara congela. Pô, Manolo, mas você me deu uma vaga. Dei porque o teu carro é maior. Você vai ficar mais acomodado aqui. Mas ninguém faz isso. Eu não estou preocupado com ninguém. Por que você faz isso? É o nosso diferencial. Porque o Espírito Santo, ele tem que te acusar. Você tem que ter esse diferencial. Isso aí. Não, você falou sobre timidez, desculpa, né? Eu tô falando pra caramba. Desculpa, gente, eu estou me soltando. Moça tímida. Tímida que ela é, né? Tímida. Não, que você falou sobre timidez, e eu não sei se foi numa das aulas com a Raquel, se foi na célula, agora não lembro. A gente falando sobre a questão de quando lista lá, daqueles que não herdaram a terra, e algumas versões da Bíblia usam a palavra timidez, né? Os tímidos não herdaram a terra. A gente tá falando até com a Ellen. Isso, e outras versões usam a palavra covardia. Você falou da pessoa que às vezes é tímida, mas eu sou tímido.
a gente não pode... Não é esse tipo de timidez. Não, né? e a gente não pode confundir timidez com covardia, que são duas coisas diferentes. Sim. Porque tem pessoas que são tímidas, mas elas são ousadas. Quando diz respeito ao reino de Deus, elas deixam essa timidez de lado porque elas entendem que tem um propósito, né? Então, até a gente que é extrovertido, muitas vezes a pessoa é extrovertida, mas ela é covarde, né? Então, assim, a covardia, ela não pode ser confundida com timidez. Covardia é em relação a Cristo. Em relação a Cristo, não proclamar o nome de Jesus, exatamente, né? Não se comportar como um cristão quando deveria por causa do outro, né? Assim, N motivos, né? Às vezes a gente se omite, né? Como Paulo fala, você quer o bem que eu quero fazer, não faço, mas o mal que não quero fazer, eu faço. Mas isso é a busca, como fala lá na carta de Hebreus, né? Do varão perfeito, do servo fiel, né? Deus chamou uns apóstolos, chamou outros diáconos, e assim vai. Mas você não pode se omitir, né? Eu acho que a palavra é essa. Às vezes a gente está se omitindo e deixando a responsabilidade para os líderes, para os pastores, para os ministros. E eu, enquanto membro de uma denominação de fé, qual o meu papel? Com certeza. Na minha cidade, no meu estado, no meu colégio, na minha faculdade. Eu estou gerando frutos? Eu acho que é uma avaliação. A gente não faz aquela retrospectiva, né? Depois inicia o ano. Minhas 10 metas, sei o quê. Eu incluo sempre questões profissionais, pessoais e questões espirituais. O que eu não fiz em 2024, questão espiritual, que eu preciso fazer em 2025? Pois é. Você diagnosticou com uma palavra esse sentimento de deixar para o outro fazer aquilo que eu tenho que fazer. Que é falta de temor. Tá faltando temor. Sim. Né? O pastor Ricardo, quando esteve aqui, ele falou um negócio assim que uns chegaram às 6, outros às 9, outro meio-dia. Ele falou, eu cheguei às 3 da tarde e eu vou receber o mesmo. Eu não tenho o direito de não fazê-lo. Né? Eu tenho que fazer. Cristo me chamou. Você tem duas alternativas. Ou você vai ou você, né, vira as costas e vai embora. Sim. É como o Zaqueu, né? Desce que eu vou na tua casa. Ele não fez, ele simplesmente disse o que ele iria fazer. Ordem, né? Faz ou não faz. É interessante. Ele vai. É interessante porque essa palavra bíblica, ela fala justamente sobre isso, né? O Senhor chamou algumas pessoas para fazer um trabalho, ele combinou o valor que ia pagar. E aí os que chegaram mais cedo, se acharam no direito, mas o cara tá chegando mais tarde. Velho, o papo foi contigo. Com ele. Exatamente. E é assim que Deus faz. Chama o Manuel, papel é esse, vai ser cobrado de você. E o outro tá preocupado. Não, faz o seu papel. Seu papel no reino. Qual é a sua obrigação? Fulano não tá fazendo, esquece fulano. Deus vai cobrar de você. Então, se fulano não está fazendo, eu não posso responder pelo... Cada um tem o seu CPF. Eu não posso responder pela Márcia, pela Emanuele, pela Carolina. Prefeitura, cada um com a sua matrícula. Exatamente. São minha família, mas a salvação é individual. A caminhada com Cristo você pode auxiliar, você pode discipular. Eu tenho um princípio que eu só discipulo 3 pessoas para poder dar atenção, caminhar, é meu particular, mas... você pode discipular a pessoa, você pode caminhar com a pessoa, você pode ajudar a pessoa, mas você não pode ser a pessoa. Sim. Então isso aí não Quem percorre o caminho é ela. Você exatamente. Aponta, e aí eu vejo isso muito hoje. A gente viveu um despertar na década de 90, que se levantaram vários líderes evangélicos. Eu sou do tempo da comunidade da Zona Sul, comunidade de Nelópolis, e Fernandinho, uma galera. Há quantas décadas a gente não vê se levantar como Caio Fábio, outros líderes, Renan, outros líderes evangélicos, um líder evangélico, um grupo musical de impacto, um movimento como tinha o Despertar e tinha outros movimentos. Há quanto tempo? E aí a culpa é só dos líderes? Não, a culpa é nossa, enquanto comunidade da fé, que a gente está esperando que outras pessoas façam. Não, a começar em mim. Não tem um cantinho desse? A começar em mim, quebra corações. O pastor Walsh fala um negócio para tá todo mundo salvo e satisfeito. E tá congelado, sentado, salvo e satisfeito. E assim, já para a gente começar a arrematar o que a gente alinhavou até aqui, que coisas que você gostaria de fazer que ainda não fez? Aqueles planos que a gente... Então, puxa 5 folhas que eu trouxe. Assim, um dia eu vou fazer, aquele dia nunca chega. Mas é tipo assim, tem no coração de eu vou fazer. Ainda mais para uma pessoa que nunca fez nada. Se Deus permitir, eu ainda vou fazer. Pessoa que nunca fez nada é uma pessoa que não deve ter muito quem plano. Muito fez, mais fará. Olha aí. Primeiro Fabiano Senses. Então,
é a questão de equilíbrio, né? Questão pessoal, profissional e espiritual. Questão pessoal, eu quero organizar uma segunda lua de mel com a Márcia. Hoje ele tá roubando. Hoje ele nada mais merecedor. Tá investindo muito. Nada mais merecedor do que isso. E é curioso, porque as minhas filhas podem ver no meu relacionamento com a minha esposa, isso que eu falo na igreja, de abraçar, de conversar, de procurar acertar as coisas, às vezes, quando sai do eixo, e aí elas veem isso, né? Uma coisa que eu sei ela, quando for procurar alguém, o modelo que ela tem é você. Pois é. Sabe? A responsabilidade é gigantesca, né, velho? Muito grande. Mas eu fico pensando assim, de cara... Né? Tereza vai arrumar um careca palhaço. Parece carequinha. Mas é verdade, e assim, ser romântico, levar para passear, cuidar, se preocupar. Teve algum problema de assalto, teve alguma questão, como é que você tá? Você chegou bem? Precisa que eu vá te buscar? Precisa que eu saia mais cedo do trabalho? Então, essa parceria, essa caminhada, ela não pode se perder ao longo do tempo. Não mesmo, é verdade. A gente vai fazer 25 anos de casados e a gente procura ter uma cumplicidade, sabe? Ter uma parceria. E aí, quem nos conhece já há algum tempo, ou há pouco tempo, mas vê o nosso contato, sabe disso, né? E eu gosto de proporcionar a ela esses momentos, né? Hoje vamos jantar em tal lugar. Aí levo, a gente bate papo, tem a resenha, tem a conversa, tem a brincadeira. Por quê? Porque o homem tem esse lado machismo, né? Ele quer cuidar dele e não quer cuidar da companheira. Então, acho que ela deve isso. A segunda questão profissional é justamente isso. Dizem que o velho não aprende truque novo, né? Eu ando me reinventando direto. Falou a questão da bike, né? Então, um abraço aí, pessoal da Bike Alive. Tamo junto, família. Então, é isso. Me reinventando com essa questão de trabalho na parte elétrica. Eu fiz um aperfeiçoamento, um curso. Me formei na parte avançada aí de bicicleta elétrica, bicicleta de marcha. Se você sabia, tem até bicicleta com freio hidráulico, tá? Com freio hidráulico, olha só. Tem que dar uma sangria. Do V-Brake, que tinha pastilha, tinha que pisar freio. Eu nem sei o que é isso que não sei andar de bicicleta, eu tô boiando nesse assunto. Eu tinha uma BMX, uma BMX daquela que era no chinelo, no banco de trás. Aqui. Aí, tá vendo aí? Nem o freio funcionava mais. Então, aí eu sou formado na parte de informática, na área de sistema, não a parte de software, estrutural, só para vocês entenderem, né? Somei nessa área, trabalho, tenho alguns clientes nessa área, mas eu caí um pouco para outra área, né? E estou deslumbrando algumas possibilidades aí. Sempre bom ter algo novo para... Sim, e eu acho que os sonhos te alimentam desde o momento que você se projeta ali e vê as oportunidades que isso pode trazer. Porque não é só o dinheiro, mas a gente sempre pensa a vida toda, né? A gente quer trabalhar com alguma coisa que nos traga prazer, né? Esse é o mundo perfeito, isso é utopia. Mas quando... O cara fala que quando você faz o que gosta, você não trabalha. E ganha dinheiro com isso, né? Você não seria o trabalha, perfeito. Né? Mas se você ganha um dinheiro que você consegue pagar os seus boletos e tem uma estabilidade, então cheguei aos 50 anos, minha casa própria, meu carro, com a minha família, uma filha na faculdade, a outra já termina. Então, o caminho tá tranquilo. Já dá um... Então, você pensa em algumas coisas que vão te trazer prazer também, verdade, que vão equalizar. Por quê? A gente é chamado a um propósito bem maior. Então, se você tem um tempo que você pode dedicar ao reino e você vai trabalhar em alguma coisa, que você tem que trabalhar sábado, domingo, feriado, blá, 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 e você não tem esse tempo, você não tem qualidade. E aí você não vai ter equilíbrio. E você não vai ser uma ferramenta útil no reino. Tá no meu tempo de ganhar dinheiro. E se Jesus voltar amanhã? Cadê? Você não sabe. Mas eu não vou deixar... Não é deixar de trabalhar. Você tem que ter uma visão de reino, visão de servo. Cristo fala, essa noite pedirão a tua alma, né? E aí, como é que fica? E você está também com equilíbrio com as coisas que você tem que manter na sua casa. E a questão, finalizando, espiritual... É justamente essa. É uma coisa minha, antiga, né? Eu gosto muito da área de ação social. E a minha raiz é essa mesmo, de serviço e trabalhar. Então, eu tenho um plano, tenho um sonho de a gente montar um trabalho onde a gente possa qualificar as pessoas que não têm renda com profissionais liberais. Seria uma cooperativa
sem fins lucrativos, onde a gente trabalharia com doadores, para que a pessoa possa ter uma aula de informática, ela possa ter uma aula de inglês, ela possa ter um reforço escolar. A gente tem muitas crianças nesse país, principalmente aqui no Rio de Janeiro, que elas precisam de suporte. Então, eu que já pude doar um pouco do meu tempo para ajudar pessoas, né? Eu tive uma experiência há 6 meses atrás, de uma jovem, numa das empresas que eu prestava serviço. Ela trabalhava na cozinha, fazendo limpeza. E ela queria se formar, jovenzinha, seus 20 anos, e aí ela queria se formar e estudar. Então, todas as vezes que eu ia na loja, eu dava alguma aula de informática para ela. Ah, legal. Dividir aquilo que você tem, né? Isso aí. Ela conseguiu passar num concurso. Porque conhecimento e afeto, quanto mais você dá, mais você tem. E aí, finalizando, ela passou no concurso. Olha que legal. Foi nessas promoções que tem da Caixa Econômica, presenteada com um notebook de última geração e ganhou uma bolsa. Aí. Glória a Deus. Então, assim, eu sei que eu fui um grãozãozinho, mas eu vou um pontapé inicial. Então, a gente precisa, volto a dizer, a minha raiz é lá. A gente precisa cuidar das gerações mais novas para não remendar adultos. Sim. E nós, enquanto igreja, enquanto denominação, nós perdemos um pouco desse viés da gente cuidar, né? É um reforço escolar, é uma aula de informática, é ensinar uma profissão, o cara trabalha na elétrica, na hidráulica, que seja, né? A área de vocês essa aí. É uma referência para a sociedade, uma Sim, referência para o entorno. Né? Além de você estar dando uma questão acadêmica, você vai ter um momento ali da fé. Né? E a pessoa saber que a igreja de alguma forma proporcionou isso marca de uma maneira muito diferente. Né? Exatamente. E até antes da gente finalizar, que eu sei que já está indo final, né? ela falei que tinha assunto. Não, é só uma última coisa, porque a gente vinha falando, você falou muito sobre legado e tudo mais. Aí a minha pergunta você falou dos sonhos que você tem. Mas assim, a gente sabe que um dia, né, estaremos todos reunidos com o Senhor Jesus. Amém. Maranata. O Maranata, ali. Maranata. Aí a minha pergunta para você é a seguinte, você falou sobre os projetos que Deus, né, tem colocado no seu coração. Agora, o dia que as suas filhas, que os seus netos estiverem olhando assim as suas fotos, falarem assim, perguntaram, quando o seu neto perguntar, né, para sua filha, mãe, fala para mim, como é que era o meu avô? O que você vai querer que eles falem de você? O que você gostaria que, tipo assim, que você gostaria que você fosse mais lembrado, Manel, sabe? Ó, ele era isso. O que você gostaria, assim, que falassem de você? Então, é uma pergunta difícil, né? Porque a gente projeta coisas que a gente gostaria. Mas acho que, assim, a questão de legado é muito relativo ao que você fez ao longo da sua caminhada mesmo, né? Sim. Então, acho que, assim, um homem justo, de caráter, um pai amoroso, uma pessoa alegre, uma pessoa que se doava para ajudar outras pessoas. Eu acho que são algumas características que eu gostaria de ser lembrado, porque isso traria para os meus netos uma representatividade, né? Eu acho que a gente perde muito essa liga hoje em dia. Hoje eu fui almoçar numa loja lá perto, em cima do que você está falando, e aí atrasou a saída do self-service, né? Aí tinha um rapaz me atendendo, a menina ficou meio aflita. Aí eu, pode ficar tranquila, eu não tô com pressa. Vou esperar você fazer aí. Ela se virou assim, poxa, muito obrigado. Ninguém nunca fez isso. As pessoas estão sempre com tanta pressa, cobrando, exigindo da gente. E é exatamente isso. Você saiu de lá e deixou essa marca, né? Poxa, vi um cliente aqui, né, que fez isso, que soube esperar o momento, entender o momento. E isso é ser luz. Dificuldade. E isso é ser luz. É luz. Você não, a Bíblia fala, você não pode botar uma luz embaixo da cama, né? Então, a luz ela tem que ficar no alto. Pois isso aí representa alguma coisa. Às vezes a gente pensa em grandes ações, coisas gigantescas. Começa pequeno. Mas no detalhe, né? Que faz a diferença. Amém. Cereja do bolo. Fechou. E para colocar a cereja no bolo aqui, para quem está nos assistindo, que recado você deixa? O que você deixa para a pessoa que está te vendo aqui, que um dia o teu neto olha o vovô! Vai acabar te olhando. Aí ali é só falar e dar o recado pro povo. Então, pessoal, a vivência e a experiência não tem outro jeito, ela vem com o tempo. Mas quando uma pessoa fala uma coisa, escute e, como a Bíblia diz,
retém o que é bom. Acho que ao longo da nossa caminhada, eu aprendi, porque graças a Deus, desde adolescente, eu busquei pessoas ao meu redor que puderam me agregar. E eu sempre tive o coração aberto e os ouvidos atentos para prestar atenção. A gente vive um mundo globalizado, principalmente a juventude, os adolescentes, é tudo para ontem, é dinâmica, é individualismo. Pensa que a vivência, ela traz uma história de vida. Então, o que eu deixo para vocês é, saibam escutar mais, tenham um pouco menos de pressa, para que as coisas sejam feitas com qualidade. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Tamo junto. O recado tá dado. Você ouviu? Abra seus ouvidos, relaxa, tira o pé do acelerador, como disse o Manuel. Menos pressa, né? Como é que o pessoal fala para alimentação saudável? É mais descasca e menos desembrulha. Mastigue 20 vezes antes de engolir, 50 vezes. Pedale. Saúde para a gente poder ir longe. Vem para o reino de Deus. Jesus está te esperando, Amém. O recado foi dado. Amém. E como disse o pastor Washington, vem ser feliz na Carioca. Amém? Amém? Deus te abençoe, meu irmão.